Eu não sei nem por onde começar. Quando comecei a empreender, lá em 2017, eu comecei o meu trabalho de produção de conteúdo, eu comecei a trazer os conteúdos através do YouTube, né? Tem muita gente que me conhece no Instagram há muito tempo, mas não sabe que o meu começo foi aqui, nesse canal, inclusive. E depois disso, né? Depois eu fui consistente por muito tempo, eu postava vídeo todas as semanas, se não mais de um vídeo por semana, foram dezenas de vídeos, foram vídeos muito impactantes pra mim, né? Me ajudaram a crescer muito, ajudaram muitas pessoas. E aí, num determinado momento, eu comecei a ver que o Instagram, ele estava me apresentando oportunidades que eu estava vendo que eram mais alinhadas àquele momento da minha carreira, aquele momento da minha vida. Então, eu comecei a me dedicar muito ao Instagram naquela época. Inclusive, comecei a crescer muito no Instagram naquela época, na minha primeira conta, né? E aí, depois disso, eu acabei entendendo que eu não tinha condições de continuar fazendo todo o meu trabalho habitual, né? Sem ninguém, né? Eu não tenho ninguém na equipe, sou eu sozinha. E aí eu falei, não dá pra fazer tudo, então eu tenho que abrir mão de alguma coisa. E como o Instagram tá mais alinhado, eu vou de alguma forma desativar a minha conta do YouTube, não sei. E aí eu fiz isso, saí aqui do YouTube, fui pro Instagram por muito tempo, mudei de conta, inclusive, né? Eu me lembro que quando eu mudei muito do meu assunto, né, do meu tema principal, foi muito importante que eu mudasse de conta, recomecei do zero, digamos assim, né? Então foi um recomeço muito impactante para mim lá dentro da plataforma. Agora a minha conta nova, vou até colocar ela aqui. Mas o ponto é que faz 4 ou 5 anos que eu não venho aqui no YouTube, então tem sido uma jornada muito diferente, né? E aí o que aconteceu? No ano passado, no final do ano passado, eu tive mais um recomeço nas redes sociais. Eu comecei numa nova rede, que foi o TikTok. Comecei a postar por lá, comecei a trazer os conteúdos, algumas pessoas começaram a aparecer, né, a de alguma forma serem impactadas com o meu conteúdo, foi muito gostoso fazer toda essa transformação, todo esse recomeço. Eu aprendi muita coisa nisso tudo, eu estudei bastante a plataforma e eu percebi que, de acordo, né, com os meus objetivos atuais, com o momento atual da minha própria empresa, o que eu tô vivendo nesse momento, o TikTok ele não ia suprir todas as demandas que eu preciso, né? Tudo que eu preciso construir, tudo que eu gostaria de construir dentro da minha empresa, o TikTok não ia trazer de alguma forma, apenas ele, né? E eu tava buscando não ficar, eu não tenho essa condição de dar atenção para todas as redes, e eu sou sempre uma pessoa muito focada, muito determinada. E eu sei que muitas vezes é muito mais importante a gente seguir numa certa direção com bastante consistência, com bastante empenho e dedicação, do que a gente se dedicar a milhões de coisas. Até porque eu acabo me distraindo muito com toda essa perda de foco. Então eu falei, não, eu preciso repensar a minha relação com as redes sociais. E aí tudo isso se tornou ainda mais intenso quando eu comecei a perceber, quando aconteceram dois movimentos nesses últimos tempos dentro do Instagram. Eu saí de férias no final do ano passado, antes de dezembro, foi novembro, se eu não me engano. Eu saí de férias e geralmente quando eu saio de férias, quando eu vou viajar, eu gosto sempre de postar algumas coisas ou eu gosto de consumir conteúdo. E aí nas últimas férias, desde 2023, eu tenho feito jejum de superestímulos, que são momentos em que eu vou me afastar de alguma rede social que eu esteja me sentindo muito viciada ou muito dependente de alguma forma, ou que eu esteja muito presente, muito mais do que eu gostaria. E aí eu vou lá e faço um jejum dessa rede social e eu acabo desaparecendo por um tempo. E aí eu desapareci de alguma forma nessas viagens em torno de 5 a 10 dias. Mas nessa em específico, nessa que aconteceu em novembro, foi muito, muito forte pra mim, porque eu percebi que eu demorei em torno de 9 dias para desligar completamente do trabalho, para desligar completamente das redes sociais. E isso pra mim foi uma coisa muito impactante, porque eu não tinha essa noção de que eu tava tão envolvida, de que eu tava consumindo tanto conteúdo, de que eu não tava. Foi a primeira vez que eu não tive essa noção tão forte, né? Digamos assim.
E aí isso me assustou um pouco, eu confesso. E quando eu voltei, eu senti uma certa trava com relação a fazer os conteúdos pro Instagram. E isso aconteceu como se fosse uma espécie de... Eu não vou falar que foi isso, eu não tô me autodiagnosticando, não tem nada a ver com isso, é que a sensação que eu tive é de um pré-burnout relacionado ao próprio Instagram, a produção de conteúdo. Como eu tô falando, eu não tô me diagnosticando, só tô falando que é a sensação que eu tive. E aí tudo isso foi acontecendo, e aí eu comecei a perceber que eu não tava conseguindo estar presente, até pela demanda de trabalho. E aí também eu ia sair de férias no final do ano de novo, então eu ia passar esse período entre as duas redes sociais, entre as duas férias, fazendo uma estratégia para poder sair de novo de férias. Enfim, empreendedor, gente, entendeu? É toda vez uma novela. E aí, quando eu saí de férias, eu falei, não, eu vou sair de férias, eu não vou viajar nesse final de ano. Eu vou, na verdade, escolher ficar na minha casa, dar conta da minha vida. Tem muita coisa pessoal que estava acontecendo em outras áreas da minha vida que eu precisava dar conta, que eu precisava prestar atenção, que eu precisava investir mesmo, me dedicar para que isso tudo fluísse melhor. E aí eu falei, eu vou ficar fora das redes sociais mais uma vez, 15 dias. E dessa vez não é só não produzir conteúdo, eu não vou consumir. Eu vou fazer um consumo completamente ativo e, tipo, eu vou consumir, sei lá, 0,2% do que eu consumia antes. Então, às vezes eu quero ver um determinado produtor de conteúdo, um determinado médico, um determinado profissional que me indicam, que eu vejo num podcast, que alguma coisa me desperta, eu vou lá, dou uma olhada, às vezes olho um post ou outro, um vídeo ou outro, mas eu saí mesmo, eu saí literalmente. É tipo assim, pra você ter uma ideia, quando eu abri o Instagram, eu simplesmente botava a mão em cima do feed, pra não ver nada do que tava acontecendo, porque se eu me conectasse com alguma coisa, alguma postagem, aquilo emocionalmente já ia me travar, me puxar pra rede e eu já ia começar. Olha o nível do nosso próprio, da nossa própria adicção, né, de alguma forma. Eu sou uma pessoa que tenho muita consciência disso. Eu sou uma pessoa que tenho bastante... eu uso muitas ferramentas para não me tornar uma pessoa que o tempo todo tá nas redes sociais, mas por trabalhar lá, isso é muito difícil, porque o tempo todo tem que estar controlando. E aí eu comecei a perceber tudo isso, eu comecei a analisar tudo isso e eu falei, cara, a minha vida tá muito diferente nesses últimos 15 dias. Eu comecei a perceber que as coisas andaram muito mais. Eu comecei a perceber que minha produtividade melhorou muito. Eu comecei a perceber que eu tive muito mais facilidade, e isso já é uma coisa esperada, tá? Então não é uma surpresa pra mim. É que foi muito forte dessa vez, porque foram 15 dias. Foi o maior jejum de superestímulos que eu já fiz. E aí eu comecei a ver que eu tava fazendo coisas aqui na minha casa que eu tava procrastinando há muito tempo. Sabe, uma coisa tipo, vou arrumar os sapatos do meu armário, eu vou limpar, eu vou, né, de alguma forma reformar alguma coisa que esteja precisando, eu vou usar uma técnica nova para tirar o encardido da parte de baixo que é borracha, sabe umas coisas assim? Eu falei, eu vou fazer esse negócio. Eu ia lá e fazia e tava lá e eu não colocava nem, em muitos casos eu não colocava música, eu não botava podcast, eu fazia isso na raça mesmo. E pra muita gente que às vezes tá escutando esse vídeo, a pessoa fala, mas eu sempre fiz isso, mas espera pra ver essa reflexão, porque eu acho muito importante. Se você já viu um post meu, inclusive, que eu falo sobre limpar os potes, fazer a reforma dos potes, dos palmitos, que eu postei no LinkedIn, você já vai saber do que eu tô falando. Aí eu fiz tudo isso, inclusive botar meu LinkedIn aqui pra você começar a me acompanhar por lá também, porque lá eu vou botar outros textos. Eu já vou explicar tudo o que vai acontecer, pera. E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer tudo isso, comecei a dar um jeito nas coisas, foi muito mais fácil viver. O meu emocional, né? Minha regulação emocional, claro que eu uso ferramentas, mas é impressionante como minha regulação emocional foi milhões de vezes maior. E eu comecei a ver que realmente a rede social, né, do Instagram, do TikTok, eles não estão alinhados 100% com esse meu momento. Pelo menos não da forma como eu tava me portando dentro deles. Então, assim, eu comecei a ver que o meu formato, o meu momento de vida, ele tá muito mais alinhado a outras coisas que eu já vou explicar aqui pra você. E
Um outro ponto que começou a pegar pra mim com relação ao TikTok e ao Instagram foi que eu sinto que essas duas plataformas, e isso é uma coisa minha, né? Elas não dão tanto espaço quanto o próprio YouTube para tipos de conteúdo muito variados. Então, em tese, no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, enfim, em tese, o ideal é que você tenha um certo nicho muito definido, ou que você fale de determinadas coisas. E eu comecei a ver que eu queria falar também, além de cura da relação com o trabalho, além de reinvenção profissional, eu também queria falar sobre as minhas viagens que eu fiz, sobre as transformações que eu tive nas minhas viagens, sobre as trilhas que eu fiz, né, os benefícios de fazer uma trilha, enfim, tudo isso que é um compartilhar de experiências que eu já fazia muito no próprio Spotify. Então veja, a pessoa estava no LinkedIn, Spotify, Instagram, TikTok e só não estava aqui. Só não, né? Porque tem 1 milhão de redes, enfim, mas você entendeu. E aí eu comecei a perceber que eu falei, caramba, eu sinto que se eu falar muito de viagens, eu tô fugindo demais do meu tema. E isso, de alguma forma, começa a impactar as pessoas que estão aqui, porque se ela quer receber conteúdo só relacionado a realmente se encontrar profissionalmente, ela vai olhar para o conteúdo da viagem e falar, mas eu não tô entendendo, né? E por mais que tenha uma espinha dorsal nos meus conteúdos, por mais que exista uma certa coesão entre eles, uma certa coerência entre eles, até porque tudo isso sou eu e muita gente fala, seja o seu nicho, eu entendo isso. Mas eu não estava me sentindo bem, eu não estava me sentindo adequada. E além disso tudo, eu comecei a sentir que eu tenho tido essa vontade muito grande de trazer uma profundidade muito grande sobre os assuntos. E às vezes um contexto mais longo, um vídeo que seja diferente do que eu tô produzindo nessas redes e da natureza dessas redes e da natureza dos algoritmos. Eu comecei a perceber tudo isso. E aí nisso tudo eu falei, caramba, você sabe que esse momento da minha vida, talvez, ao invés de eu ter todas essas redes pulverizadas, ao invés de eu tentar me encaixar ou tentar ficar arrumando uma estratégia para não confundir a audiência, para não perder determinadas coisas, para pensar nos lançamentos específicos das... Ai, gente, de verdade, eu não tô dando conta disso tudo mais. E, sinceramente, eu comecei a perder alegria em estar lá. Eu comecei a perder alegria numa coisa que me deu alegria por muito tempo, que foi muito importante pra mim. Eu passei por muitas transformações pessoais e emocionais nesses últimos tempos que me fizeram entender também algumas coisas com relação à minha própria relação com as redes sociais. E aí eu falei, caramba, diante de tudo isso, por que eu não volto pro YouTube? Porque de alguma forma o YouTube, ele tem uma certa liberdade, ele te dá um pouco mais de liberdade, um pouco mais de estrutura para que você possa assumir a sua multipotencialidade. Essa é a ideia que eu tenho. Eu não pesquisei sobre o assunto, então eu tô seguindo completamente a minha intuição, porque eu sou uma pessoa bastante equilibrada e racional, racional e emocional, e eu fico pensando, é legal o que meu coração tá pedindo, mas o que o mercado... Dessa vez eu falei, não, deixa eu dar esse salto no escuro. Deixa eu testar algo novo, independentemente do que as pessoas falem, porque às vezes a gente, sim, vai ter as fórmulas, ou vão ter as fórmulas, ou vão ter as ferramentas, ou vão ter os modos que vão funcionar para a maioria das pessoas e são as regras do jogo, de alguma forma. Mas eu, sinceramente, tô mais preocupada em ajudar as pessoas genuinamente, em botar minha voz no mundo, em botar tudo aquilo que existe dentro de mim, porque, gente, vocês não têm noção, quer dizer, vocês até têm, mas da quantidade de transformações, da quantidade de conhecimentos, da quantidade de inspiração que eu posso trazer e que eu fico me podando e tentando me encaixar. Eu não aguento mais isso. Eu cheguei num ponto em que isso não tá sendo mais saudável. E aí eu falei, em vez de eu ficar estudando o YouTube para ver o que vai fazer, porque eu também já tive experiência aqui, então eu sei basicamente como ele funciona, eu falei, não, deixa eu fazer, simplesmente faz, dá um salto de fé, para de overthink, sabe, toda hora, para de ficar pensando 1 milhão de vezes o que vai ser melhor, qual a estratégia, chega, eu vou ser eu, completamente aqui, eu já falei isso em outras redes,
E eu acho que isso tudo vai se atrelar a um certo aprendizado que eu vou trazer nesse vídeo aqui pra você. A primeira coisa é que testar coisas novas ajuda demais a gente a entender quais vão ser os nossos próximos passos profissionais e da nossa vida, né? As nossas próximas decisões importantes e até as pequenas decisões. É muito importante que a gente entenda que a dúvida, ela vai estagnar a gente e ela acaba muitas vezes não levando a lugar nenhum. Então eu vejo que a nossa sociedade hoje, como a gente tem muita possibilidade, como a gente tem muita opção de escolha, muitas vezes é muito difícil a gente dar um passo à frente. Isso tudo é muito bom, porque expande a nossa visão de mundo, isso é maravilhoso, só que a gente também tem que aprender a ter um certo senso crítico de olhar e falar assim, cara, eu preciso tentar alguma coisa. Eu preciso olhar pra tudo isso sim, mas eu preciso também seguir meu coração. Eu preciso também entender o que a minha intuição tá apontando, mesmo que muitas vezes não seja muito racional. O que eu tô sentindo inclinação pra fazer? E isso é muitas vezes a gente se conectar com o nosso sentir. Como eu me sinto com relação a essa direção que eu tô tomando? Lembra que eu falei que nesse momento da minha vida eu não tô muito preocupada com como funciona o YouTube, o algoritmo, não sei o quê. Eu só quis entrar aqui porque foi o que eu senti. Então eu sei que nesse momento essa é a decisão mais alinhada à minha intuição, ao que meu coração tá pedindo, aos chamados da minha alma, como eu sempre falo pra vocês. Então, nas outras redes sociais. Então, assim, de uns tempos pra cá, eu percebi que quanto mais opções eu tô tendo, ou quanto mais conteúdo eu tenho consumido tão variado assim, muitas vezes eu tenho sentido uma certa estagnação maior. Eu tenho sentido que eu tenho arriscado menos. E uma coisa também é certa, mas é certa não, né? Aconteceu comigo. Eu sinto, e eu converso com outras pessoas também, quanto mais você cresce profissionalmente, quanto mais você consolida a tua marca, quanto mais as coisas começam a dar certo, ou quanto mais você sente, né, que de alguma forma você está construindo uma reputação, uma imagem, mais difícil é você dar um passo muitas vezes que seja muito arriscado, que seja muito diferentão, que seja muito... Sabe aquela história do time que tá ganhando não se mexe? Não é só sobre isso, mas é muito assim, cara, será que eu faço isso? Porque se eu fizer isso pode ser que eu desmanche uma imagem de anos, ou pode ser que eu não consiga mais focar numa coisa que tá dando certo. Então, a gente começa a ficar mais, muitas vezes, prestando atenção e tomando mais cuidado ao tomar as nossas decisões. Isso é bom, de alguma forma, porque também traz algum nível de sabedoria sobre o que funciona no teu trabalho, mas ao mesmo tempo a gente também não inova tanto assim. A gente acaba tendo muita dificuldade de inovar, a gente acaba tendo muita dificuldade de crescer com as mudanças, de errar mais, né? De se permitir também errar, porque tá tudo bem, gente, a gente é ser humano! E a vida é isso mesmo, a vida é sobre errar, a vida é sobre acertar, a vida é sobre arriscar, é sobre recomeçar e tá tudo certo. Sabe aquela frase, o caminho se faz caminhando? Pois é, então, nesse primeiro aprendizado que eu tô te passando aqui, o caminho se faz e continua se fazendo caminhando. O aprendizado número 2 que eu quero te passar aqui é que eu assisti recentemente, do nada, né, que é a minha intuição falando, do nada eu senti muito de assistir aquele filme, De Repente 30, que foi um ícone da minha adolescência, e aí eu falei, nossa, deixa eu assistir de novo. Gente, eu assisti o filme inteiro de novo. E aí, quando eu tava no finalzinho do filme, eu não lembro o nome dela, mas a principal, né, a atriz principal, ela chega pra mãe dela, numa cozinha assim, olha pra mãe dela e fala assim, mãe, você se arrepende dos seus erros? Como é que é essa relação? Não sei muito bem como é que é a conversa assim, eu não decorei. Vou falar aqui como é que eu aprendi nessa conversa. O importante é o nada da história. E aí, tô eu lá escutando e ela fala assim, você se arrepende dos seus erros? E aí a mãe vira e fala, não. A menina fica tipo, hã? Tipo, como assim, né, e tal? Como você não se arrepende? Aí a mãe vira e fala assim, porque se eu não tivesse errado, eu não aprenderia a fazer o certo. É meio óbvio, né? Mas se você for parar pra pensar, às vezes a gente precisa ser lembrado disso, né? Que os erros, eles vão muitas vezes te levar a outros lugares que você não teria acesso a determinadas convicções sobre os seus próprios caminhos que você não teria acesso se você não tivesse errado, né? Se você não tivesse visto que aquilo não faz sentido pra você, que você
né, a gente ressignificar tudo isso é muito importante. E numa das minhas sessões de terapia passadas, eu lembro que a minha própria terapeuta, ela falou uma coisa muito legal. Ela disse que a gente, quando vai construir uma escultura, a gente pega uma pedra bruta e vai lapidando, né? E a vida é muito disso, né? A gente vai lá e pega uma pedra bruta e vai lapidando, a gente vai tirando o que não faz sentido para revelar o que faz. E a construção de um caminho autêntico, ela também é assim, né? Então, se a gente está construindo um caminho autêntico, bora também estar aberto aos nossos erros e saber aprender com eles. Saber aprender com eles. Aprender com eles. O terceiro ponto aqui que eu quero te falar de aprendizado é que eu sempre... Isso é uma coisa que eu notei em mim. Eu sempre costumo falar, porque eu já recomecei 1 milhão de vezes na minha vida em vários sentidos. E aí eu sempre falo assim, eu não tenho medo de recomeçar. E aí eu falo assim, eu recomeço, na verdade, quantas vezes for preciso. E sim, eu tenho essa convicção dentro de mim, eu recomeço quantas vezes for preciso. Mas eu achei interessante que quando eu parei pra pensar, eu não tenho medo de recomeçar, eu comecei a entender que, na verdade, eu tenho muito medo. Mesmo. Então, às vezes eu falo assim, eu não tenho medo de recomeçar. A pessoa olha pra mim e fala assim, eu queria ser que nem você. Eu queria não ter medo de recomeçar, mas eu tenho medo de recomeçar. Claro que eu tenho. Eu tenho medo de como vai ser, eu tenho medo da mudança, como todo mundo, porque o medo é normal, o medo ele faz parte da nossa vida, né? Então, eu tenho medo sim. Tenho medo das consequências, tenho medo de um monte de coisa, mas o ponto é que uma coisa que eu comecei a perceber em mim é que eu fiquei muito feliz de entender na minha própria trajetória é que eu nunca desisti de mim mesma, eu nunca desisti dos meus processos de autoconhecimento, eu nunca desisti dos meus processos de cura, eu sempre estive aberta a fazer aquilo que era necessário dentro de mim, que eu sentia que eu precisava fazer. Então, por mais que às vezes eu tivesse medo, angústia, sabe, dificuldades ou desafios em tudo isso, eu sempre busquei viver cada dia mais uma vida mais alinhada a quem eu realmente sou. E de seguir a minha curiosidade, o que faz meu coração vibrar, as novas direções para as quais ele está apontando. E o resultado disso é que eu tenho sido muito grata pela vida que eu tenho criado em cima disso, pela vida que eu tenho construído cada dia mais alinhada à minha autenticidade, cada dia mais alinhada à minha essência, o meu trabalho, o meu servir cada dia mais transbordando aquilo que eu tenho de melhor dentro de mim. Então sim, eu tenho medo, eu tenho frio na barriga, todo recomeço, mas quando tudo isso tá alinhado aos chamados da minha alma, aos desejos do meu coração, a minha essência, a minha autenticidade, eu também sinto uma empolgação absurda. Como eu tô empolgada pra fazer esse vídeo hoje, acho que você percebeu, né? Mas enfim, sempre fique atenta aos próximos movimentos que você fizer. O medo acrescido de uma empolgação, ele pode significar sim um passo muito significativo na sua vida, um grande salto de crescimento que está se aproximando. Mas então o que você vai ver por aqui, né? O que você vai ver por aqui no canal a partir de agora? Eu quero muito trazer para vocês nos próximos passos, nos próximos vídeos. Eu tô muito animada para realmente transbordar tudo isso. Então, quem já me segue no Instagram já sabe, já experimentou um pouco ou muito de algumas dessas coisas, mas aqui eu quero trazer de uma forma mais densa não, mais profunda, ainda mais, como posso dizer, que possa te ajudar ainda mais. Então, quero trazer muito reflexões sobre a vida, guiar vocês em processos de autoconhecimento, principalmente ligados à sua energia criativa, ao seu servir. Eu quero muito trazer reflexões que hoje são os pilares do meu trabalho. Então, os temas da cura da relação com o trabalho, que é um movimento que eu tenho trazido há 4 anos para as empresas, para as redes sociais, nos meus textos, nos meus atendimentos na mentoria. Então, já é uma coisa que eu tenho trazido e eu quero
trazer todas essas reflexões tão bonitas, né, essas transformações tão lindas que têm acontecido, eu quero que aconteça a mais pessoas, então difundir mais esses conhecimentos, trazer mais questões ligadas ao slow living, que é um estilo de vida que eu tenho adotado, mas como eu falei até no Instagram ou no TikTok quando eu fiz o vídeo, eu falei muito que o slow living que eu trago é como se fosse um slow in the jungle, que é o slow living possível, que é um estilo de vida mais lento, um estilo de vida mais intencional, um estilo de vida mais presente, né? Mais voltado a gente realmente estar aqui agora, fazendo o que realmente importa para nossa vida, então sendo mais essencialista, tudo isso a gente vai conversar um pouco mais. Quero trazer também questões, né, ensinamentos que eu tenho aprendido sobre Smart Work, vocês já vão ver o que é também. Autoconhecimento ligado, tive que até anotar, gente, tô aqui porque, ó, veja, eu tive que anotar porque a pessoa tem muito assunto. Autoconhecimento ligado à saúde, a equilíbrio, corpo, mente, espírito, estilo de vida, assuntos como despertar espiritual, expansão da consciência, espiritualidade, nossos rumos como humanidade, criatividade, curiosidade, construção de um caminho profissional autêntico, conexão com a nossa intuição, com os chamados da nossa alma, ressignificações, reinvenção, direcionamento profissional, transição de carreira e também reflexões sobre viagens com propósito, viagens e desenvolvimento espiritual, poesias e textos que tocam a alma. Então eu vou trazer aqui também um crescimento e uma expansão dessa minha carreira de escritora que eu assumi no ano passado, enfim. Dessa vez, e nessa fase da minha vida, eu decidi transbordar o máximo possível do que eu aprendi e do que eu ainda aprendo com você, sem fazer questão nenhuma de me encaixar. E eu espero muito, eu tenho muita convicção no meu coração que tudo isso vai ser muito benéfico, que tudo isso vai trazer muita experiência, muita riqueza experiencial para você e para mim. Então vocês viram, a lista é enorme, os conteúdos são muito bonitos, então todos esses temas são muito lindos, são muito ricos e a gente vai ter muito do que falar por aqui. Então sim, se você tem tido dificuldade de encontrar de alguma forma, né, assim como eu também estava tendo dificuldade de encontrar pessoas, conteúdos que te inspirem em assuntos que você ama, né, pessoas que amem refletir profundamente sobre a vida, que amem assuntos filosóficos, que amem se conhecer, que amem se inspirar em histórias, em boas histórias, em ter novos conhecimentos nessas áreas que eu coloquei aqui pra você. Já se inscreve no canal porque vai ser um prazer imenso ver você de novo por aqui. Então é isso, tô muito feliz de estar aqui. Seja bem-vinda ao nosso canal, ao nosso novo espaço. Ai, um grande beijo. E até a próxima!